rejeitam o casamento, porque eles não estão preparados para uma mulher, porque eles são meninos e não homens. Entenda, meninos desistem quando falham, homens continuam. Meninos esquecem dos pais, homens honram seus pais. Meninos querem mulheres, o homem quer uma mulher. Meninos são orgulhosos quando deveriam ser humildes, homens são humildes quando poderiam ser orgulhosos. Meninos culpam os outros, homens matam no peito e assumem a responsabilidade. Meninos procuram afirmação externa, homens não se importam com o que os outros pensam. Meninos contam mentiras brandas, homens dizem a verdade, não importa quem eles ofendam. Meninos vivem para o fim de semana, homens vivem para todos os dias da semana. Meninos desejam gratificação instantânea, homens estão pensando no futuro. Meninos são arrogantes, homens são confiantes. Meninos sabem tudo, homens aprendem com tudo. Meninos são possessivos, homens são protetores. Meninos guardam rancor, homens perdoam e se esquecem. Meninos estão sempre falando, homens falam quando tem alguma coisa a dizer. Meninos são legais, homens são gentis. Meninos evitam conversas profundas, homens estão atrás de conversas profundas. Meninos fazem muitas promessas, homens cumprem as suas promessas. Meninos dizem eu te amo, homens simplesmente provam seu amor por meio dos seus sacrifícios. Meninos querem gastar dinheiro, homens querem ganhar dinheiro. Meninos querem ser homens, homens querem ser cavalheiros. Meninos provocam brigas, homens sabem lutar, mas raramente brigam. Meninos perdem a paciência, homens têm raiva justificada. Meninos são superficiais, homens são vulneráveis. Meninos esperam pelo futuro, homens criam o futuro. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vou dar um desconto para os solteiros aqui, porque vai ver você é um eunuco. Jesus falou daqueles homens que não se casariam por uma opção, porque eles não tinham esse apetite para uma relação. Mas não é porque você não tem apetite sexual por uma mulher que você tem que ir descambar para um outro lado. Simplesmente você pode ser alguém que foi criado dessa forma, conforme Mateus 19 afirma que há homens eunucos que se fizeram assim, outros que foram feitos pelos homens. Então, verdadeiros homens precisam convidar os meninos à maturidade. E é incrível porque existe um ritual de passagem de menino para homem em muitas culturas. Esse rito é o reconhecimento que o menino agora se tornou um homem. Os meninos, em um rito de passagem, lutam para crescer enquanto envelhecem. E o rito de passagem de uma mulher é a menstruação. Ela é uma mulher agora. E na ausência de pais na sociedade, não existem ritos de passagem. Os judeus têm o bar mitzvah, que é quando o menino pode ler as escrituras na sinagoga. Então fazem uma grande festa de transição da infância para a fase adulta. Os africanos e os índios têm os seus ritos. Eles iam caçar, tinham que sobreviver um dia na floresta. Era uma maneira de defini-los como homens. Mas hoje, muitos pais querem fazer de um menino homem, levando para um prostíbulo para ter sua primeira relação sexual, promiscuindo. Quando a falta de paz na sociedade, homens viram galinhas. Galinhas é uma boa figura, né? De linguagem. É quando eles elevam o prazer acima do propósito. A Bíblia diz que quem ama o prazer vai ficar pobre. Prazer tem a sua hora, depois da consciência tranquila de que o trabalho foi feito. Doce é o sono do trabalhador. Então eles estão despreparados para ser homens porque não adquiriram o código dos cavalheiros. Um cavalheiro sabe tratar uma mulher como uma dama. Um cavalheiro sabe dar a primazia às crianças e às mulheres.
Eu já contei essa história, mas deixe-me repeti-la. Em 1912, Titanic afundando, uma banda tocava de fraque a sua última canção com violinos, pianista, e eles de cabeça erguida estavam afundando e não pararam de tocar até que o navio naufragou. Enquanto isso, mulheres e crianças estavam sendo salvas nos botes salva-vidas. A ordem do dia era primeiro mulheres e crianças, depois os homens. Quem morreu no Titanic? Homens. 83%. 1994, MS Estônia naufraga nas águas do Mediterrâneo. Dessa vez, diferentemente, os jovens rapazes atropelaram as mulheres e se salvaram. E o grosso das mortes, 80%, foi de mulheres. Porque, como o texto de Isaías, capítulo 13, verso 12, que eu li, e como meu amigo Cláudio Duarte diz, o homem está como mico-leão dourado, em extinção, porque as feministas estão destruindo a nossa masculinidade. Porque se nós não pudermos proteger as mulheres, nós não vamos agir na nossa identidade de quem fomos feitos para ser. Se nos for negado o direito de fazer dessa civilização uma civilização melhor por meio de sacrifícios, por meio da nossa própria vida como um sacrifício, nós não vamos alcançar o nosso potencial de ser quem somos. Uma sociedade onde não existem pais, os homens se relacionam com as mulheres como mães ou como irmãs, porque ele não tem uma esposa, uma amiga e amante, porque não observou na prática como o marido se relaciona com a esposa, ou se viu de maneira disfuncional, na grosseria, na falta de educação. Eles não conquistam parceiras, eles conquistam mães, alguém que vai cuidar deles. Eles querem viver sendo amamentados, eles querem que a mulher sirva para fazer para ele a sua comida. Pais ensinam seus filhos a vencer seus medos e não negociar seus princípios. Mas em uma sociedade sem paz, você é ensinado a ser verdadeiro com seus sentimentos, ao invés de ser verdadeiro com seu propósito. Ser autêntico, ser sincero consigo, não significa ser sincero com as suas emoções, não significa ser fiel aos seus sentimentos. Se eu tivesse um amigo que mentisse para mim como meus sentimentos mentem para mim, eu nunca confiaria nele. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Eu não confio em alguém movido por sentimentos e emoções. Ele é instável. Não se pode confiar em alguém que toma decisões sempre por causa de emoções que passam. Como eu me sinto, definitivamente não é quem eu sou. Quando você exalta suas emoções, você não tem equilíbrio. Hoje querem acabar com o melhor amigo na escola porque é preconceito com os que não têm amigos. Querem proibir você de sorrir e mostrar os dentes porque é preconceito contra quem não tem dentes. E querem acabar com o pódio do primeiro lugar porque deixa triste quem não conseguiu vencer. Então outro dia, numa competição, o sujeito desceu e todo mundo ficou na mesma linha porque não tem vencedor. Mas o apóstolo Paulo falou sobre a atitude de um soldado, falou sobre ganhar o prêmio e receber a coroa, falou de correr uma corrida e vencê-la. O espírito competitivo de ser o melhor e dar o seu melhor é cristão. Paulo disse: que bom que haja entre vocês partidos, para que os aprovados se manifestem. Subir uma montanha, matar um gigante, vencer um obstáculo, vencer é a nossa natureza. Mas o marxismo quer nivelar a todos no nível da mediocridade. A miséria quer companhia. Então
Então ninguém pode se destacar, ninguém pode ser melhor, ninguém pode voar, porque eles querem se vingar daqueles que conseguiram vencer. Como diria Winston Churchill, que o socialismo é o evangelho da inveja. Não pode ter vencedores, vamos nivelar todos. E quando você nivela todos, você rebaixa todos. Essa experiência socialista, comunista, progressista, esses mais variados tons de vermelho, não deu certo em lugar nenhum do mundo. E tampouco vai ser implementado nesse país.